Olá, sou um estudante do curso de farmácia da Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente estou no sétimo período do curso e o meu trabalho é intitulado como Estudo Fitoquímico e Atividade Farmacológica do Caule de Calotropis grosseira, Aeton W.T. Aeton apocinase. Esse trabalho foi realizado sob a orientação da professora doutora Ivana Maria Fechini. Então, para introduzir o nosso trabalho, sabemos que as plantas medicinais são uma fonte histórica e promissora para a descoberta de novos fármacos. Diante disso, a espécie trabalhada nesse estudo, Calotropis procera da família Apocynaceae, conhecida popularmente como algodão de seda, possui uma ampla distribuição. Ela é caracterizada como uma planta invasora e possui o uso popular consolidado, devido a apresentar características de atividades como antibacteriana, anti-inflamatória, analgésica e anticancerígena. E diante disso, a fitoquímica moderna, se destaca ao integrar técnicas avançadas para explorar cientificamente esse potencial dessas atividades apresentadas pela espécie. Então, quanto aos objetivos do nosso trabalho, como objetivo geral, nós tivemos a perspectiva de contribuir para a ampliação do perfil químico e estudo das atividades farmacológicas de Calotropis grosseira e as frações do caule da espécie, né? Então, quanto aos objetivos específicos, nós obtivemos, os extratos hexânico, clorofórmico e metanólico e realizamos o screening fitoquímico do extrato clorofórmico, que é o extrato em estudo nesse trabalho. Realizamos testes farmacológicos e desenvolvemos a metodologia analítica de cromatografia por claridade e técnicas convencionais para o isolamento de constituintes químicos presentes nas frações oriundas das fases. Quanto à metodologia, do nosso trabalho, nós coletamos o caule da planta em cabedelo, e aí estão as seguintes coordenadas. A espécime encontra-se catalogada no herbário Lauro Pires Xavier, e o processo de checagem foi a estufa de ar circulante, a 45 graus Celsius. O caule ele passou pelo processo de moagem em um moinho mecânico e o pó vegetal foi particionado com solventes de polaridade crescente, hexano, cloroformo e metanol, onde se obteve-se as soluções extrativas, que passaram por evaporação rotativa, e aí obtivemos o extrato hexânico, clorofórmico e metanólico. Aqui destacamos o extrato clorofórmico, que é a substância em estudo, o extrato em estudo. Então, em relação, à metodologia, à extração, nós realizamos a extração por cromatografia em coluna. O extrato clorofórmico pesando 1 grama foi submetido, à cromatografia em coluna, onde nós utilizamos uma coluna de vidro preenchida com sílica gel, e para a eluição foram utilizados solventes de polaridade crescente para a obtenção das frações, iniciando-se com 100% hexano e aumentando gradativamente a polaridade, até 95% acetato e 5% metanol. Também fizemos a análise por claridade, uma análise exploratória para obter o perfil cromatográfico do extrato clorofórmico e determinar as faixas de retenção dos constituintes. Nós utilizamos esse sistema, de claridade com detector de arranjo de diodos e conseguimos detectar múltiplos comprimentos de onda para o monitoramento de diferentes classes de compostos presentes no extrato clorofórmico. Em relação à atividade bacteriana, temos as cepas bacterianas, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, com origem de hemocultura hospitalar, Staphylococcus aureus resistente à meticilina ATCC, E. coli isolado clínico de abscesso com SBL e Klebsiella pneumoniae ATCC também com SBL. Em relação ao preparo da amostra, nós tivemos 10.480 microgramas do extrato clorofórmico que foi solubilizado em DMSO, Twin a 80 e água destilada. E preparamos essas soluções estéreis obtidas com a concentração inicial de 2.048 microgramas por ml. Para a determinação da concentração inibitória mínima, nós usamos o método de microdiluição em caldo, com o meio de H. Miller-Hinton, e fizemos diluições seriadas de 1024 a 1 micrograma por ml. O inóculo de suspensões bacterianas foram padronizadas na escala de McFerland. E a incubação da temperatura foi a 37 graus Celsius. A leitura da SIM é feita através da adição de 20 microlitros de resazurina. E a mudança de cor azul
para rosa indica o crescimento bacteriano. E assim é a menor concentração capaz de inibir o crescimento das cepas bacterianas. Então, como resultados da nossa pesquisa, sabemos que o isolamento e a identificação dos metabólitos secundários é de suma importância e para a descoberta de fármacos. Então, diante disso, técnicas analíticas como a cromatografia tornam possível a obtenção e a caracterização dos compostos provenientes das espécies vegetais. Então, a partir da cromatografia em coluna que fizemos, nós obtivemos 34 frações, as quais foram concentradas em rotaevaporador. E destacam-se 3 frações, que são as frações clorofórmicas 7, 8 e 9, que, de acordo com seus fatores de retenção, foram submetidas à espectroscopia de ressonância magnética nuclear, as quais encontram-se em fase de identificação. Quanto à análise por claridade que nós fizemos, foi realizada uma corrida cromatográfica com o extrato clorofórmico do caule, de Calotropis procera, usando os comprimentos de 220, 254 e 310 nanômetros, a fim de ter um panorama da complexibilidade do extrato. Então, no primeiro cromatograma, com 220 nanômetros, por não ser seletivo, apresenta um maior número de picos, que são características de compostos menores e sem alta conjugação, típico de terpenos. Já no segundo cromatograma, de 254 nanômetros, é visto um perfil semelhante ao cromatograma anterior, porém com menor intensidade. E nesse comprimento de onda são vistos picos característicos de compostos aromáticos conjugados, como compostos fenólicos. Já no terceiro cromatograma, nós podemos observar um número reduzido, de picos e um pico bem definido, que não era destacado nos outros comprimentos de onda e que provavelmente é um composto com forte cromóforo, um flavonoide ou ácido fenólico. Então, de modo geral, o perfil é compatível com o esperado do caule do extrato clorofórmico, contém compostos apolares e sem cromóforos fortes, refletidos pela baixa intensidade dos sinais registrados. Então, esse padrão indica a presença de compostos terpenoides e ou fenólicos de baixa polaridade, comuns na espécie. Em relação aos resultados da atividade antibacteriana, nós podemos observar nas imagens, que contêm as plaquinhas, à direita, na vertical, nas imagens, estão descritas as cepas bacterianas de Staphylococcus aureus ATCC e Escherichia coli ATCC, testadas em triplicata, na vertical, da direita para a esquerda, também na imagem. Se lê as concentrações variando de 1024 a 1 microgramas por ml. E nós também podemos observar um antibiótico controle com ciprofloxacino. Nessa imagem, nós vemos que houve o crescimento bacteriano e no controle com antibiótico não houve o crescimento. Então, o antibiótico foi eficaz contra essas bactérias. Já na segunda imagem, com as bactérias Staphylococcus aureus resistente à meticilina, de origem de hemocultura hospitalar, e Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ATCC, nós podemos ver também que houve o crescimento bacteriano nas plaquinhas, nos poços, e em relação ao antibiótico controle, houve uma resistência, por parte das bactérias a um antibiótico. Então, elas foram resistentes. Já na terceira imagem, na terceira plaquinha, com as bactérias Escherichia coli, isolado clínico de abscesso com SBL, e a Klebsiella pneumoniae, ATCC, também com SBL, também testadas em triplicata, nós podemos observar que também houve o crescimento das bactérias diante ao extrato clorofórmico. E em relação ao antibiótico controle com ciprofloxacino, nós podemos observar que houve um pouco de resistência através da Escherichia coli. Então, diante aos resultados obtidos nas concentrações testadas, o extrato clorofórmico não apresentou efeito frente às cepas bacterianas avaliadas. E confrontando com a literatura, de acordo com Almeida et al., o extrato etanólico bruto do caule de Calotropis procera mostrou atividade antibacteriana contra Escherichia coli nas concentrações de 1.000 e de 500 microgramas por ml. E nesse mesmo estudo não houve inibição contra Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Então, segundo Gobo, et al., variáveis ambientais como local de coleta, sazonalidade, temperatura, altitude, radiação ultravioleta influenciam na síntese de metabólitos secundários diretamente. E essa variação fitoquímica impacta no valor terapêutico
do extrato clorofórmico, que pode justificar as diferenças nos resultados obtidos na nossa pesquisa. Então, nós concluímos com o nosso trabalho que o extrato clorofórmico testado não apresentou atividade antimicrobiana nas condições avaliadas. Apesar disso, os dados fitoquímicos mostraram-se promissores para o isolamento de compostos, que reforça o potencial da espécie na literatura, como um substrato valioso para investigações posteriores. E esses estudos adicionais, tanto químicos quanto biológicos, são fundamentais para consolidar o conhecimento quimiotaxonômico e farmacológico do gênero. A continuidade das pesquisas pode abrir perspectivas para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. Então, nesse QR Code encontra-se as referências que utilizei em meu trabalho. E aqui estão os agradecimentos ao Laboratório de Fitoquímica, ao EPB, ao UFPB e ao CNPq por ter proporcionado a realização dessa pesquisa.